Meus cumprimentos. Este vídeo tem a pretensão de iniciar um canal sobre Sarva Yoga e a ordem dos Sarva Swamis. Mas eu não posso começar a falar sobre esse assunto sem antes falar dos grandes mestres que a criaram e que executaram em si o seu método, o seu sistema de yoga. Mas antes, deixe-me me apresentar. Meu nome é Lailson Braga Baeta Neves. Eu tenho uma carreira acadêmica na magistratura. Eu não vivo da yoga assim, enquanto sustento para o meu dia a dia. Gostaria de ressaltar isto. Não tenho nenhuma pretensão de ganho. E eu sou também o Swami Satyananda e sou discípulo do Swami Sarvananda, segundo Acharya da OSA, e que por sua vez foi e é discípulo de Sri Sivananda Swami, o primeiro Acharya da OSA. Então eu falo com vocês com o respaldo deles e em face do meu convívio com pelo menos 7 discípulos e pessoas que conviveram com o mestre Sivananda. A Sarva Yoga, ela é em essência uma yoga iniciática. Elas como deveriam ser todas, como no fundo são as yogas. Mas nós vamos falar disso no seu devido tempo. Yoga não é ginástica, não é diversão, não é passatempo, não é adivinhação, não é faquirismo, não estou criticando nenhuma dessas coisas. Eu estou dizendo que ela não é. E o que ela é? O que ela é nós vamos tratar no tempo adequado, tá certo? Num vídeo adequado, porque hoje nós vamos falar um pouco do mestre que criou e construiu tudo isso. Nós sempre fomos muito discretos, mas quis a vida que neste momento nós saíssemos de nossa posição de discrição. Fomos movidos por circunstâncias que nos impuseram falar um pouco sobre nossos mestres e sobre nossa metodologia. Então vamos falar primeiro de Sri Sivananda Swami. Seu nome de batismo, seu nome civil é Léo Álvares Costé de Macheville. Ele nasceu em 22 de março de 1901 em Paris, na França, e ele sempre se mostrou desde cedo um superdotado. Filho de Albert Raymond Costé de Macheville, visconde de Macheville, também um grande iniciado, um grande mestre, que tinha toda essa vertente da busca espiritual ocidental, mas em particular a vida de Siddhartha também foi marcado pela doutrina oriental. Sivananda era marcado por uma profunda paixão e muito determinado na ação. Ele era para aqueles que sabem o que significa um homem de ação, mas também um homem de profunda paixão. Ele era um homem culto, ele também é formado em química, e era um alquimista, era martinista, Rosa Cruz, maçom, e um grande yogi desde cedo. Digam o que disser, ele era um grande yogi desde jovem. Como eu disse, seu pai recebeu orientações de natureza oriental, orientalista. Ele foi instruído por um grande mestre oriental chamado Vayusattva, ou seja, Sivananda bebeu dessa fonte direta, e seu pai, o mestre, tinha o nome iniciático de Siddhartha, e ele foi o primeiro mestre do filho. A vida de Sri Sivananda é muito rica, né? Uma vida muito rica, muito vasta, e nem de longe eu pretendo aqui falar sobre tudo isso, porque seria impossível. Eu vou tentar, assim, em poucas palavras, falar alguma coisa só sobre a atividade dele em relação à yoga e do seu pioneirismo no Brasil e na América do Sul quanto à yoga. Além da orientação recebida pelo pai, Siddhartha, ele viveu como sannyasi por um bom tempo, seguindo um yogi alemão que caminhava e vivia aqui pelas Américas. Era um yogi que passou pela Índia, teve as suas iniciações e acabou vindo para cá. Eu sei que as pessoas sempre falam em pioneirismo de A, B ou C,
Mas, gente, uma coisa é o que a mídia e os meios de comunicação nos permitem saber, mas nós frequentemente vemos sendo visitados por iniciados de várias vertentes. Eles caminham pelo mundo tentando difundir de uma forma às vezes mais discreta, às vezes de uma forma mais aberta, seus ensinamentos. Isso depende da missão de cada um, né? De cada um. E Sri Sivananda, a partir desses ensinamentos do seu pai, das suas práticas, das práticas que ele viveu com esse yogi, desenvolveu o seu próprio método, o seu próprio sistema. Ele foi iniciado no Suddharma Mandalam, ok? E a partir dessa iniciação no Suddharma Mandalam, ele se tornou também um iniciador externo do Suddharma Mandalam, e em meados dos anos 40, inclusive, ele então foi recebido na ordem dos Swamis através do Suda, recebendo o nome de Sri Sivananda Swami. Ele não inventou isso não, tá? Entretanto, Sivananda percebeu que haviam diferenças importantes entre o homem oriental, entre o indiano, o homem oriental, entre as práticas orientais e o ocidental. Então, em especial os sul-americanos, quando eu falo especial, porque ele estava aqui, né? Então, ele tinha vindo com a família ainda pequeno para a Argentina, e depois se transferiu para o Uruguai, e finalmente para o Brasil. Então, ele viu que ele tinha que desenvolver um método mais adequado para os corações e mentes ocidentais. E ele fez isso, ele de certa forma fez isso, quer dizer, de certa forma ele fez isso unindo de certa forma o Oriente e o Ocidente. Ele era um instrutor espiritual desde os 22 anos de idade, e nos anos 40 ele encontra um dos seus discípulos mais importantes, que recebeu o nome de Vairānanda, era na época chamado Yogi Vairānanda, embora cerca de quase 20 anos depois ocorresse uma ruptura entre os dois. É significativa a importância de um no trabalho do outro. Em 1950, vejam bem, depois de quase 30 anos vivendo como instrutor, ele conheceu um jovem, ou um jovem o conheceu, e esse jovem se chamava Jorge Críticos, um jovem recém-chegado no Uruguai, que veio assim, em razão dos problemas causados pela guerra, está no livro dele, Memórias, mas eu ouvi essa história direto dele, porque eu sou discípulo dele. Então, Jorge Críticos me contou, e eu estou falando de Jorge Críticos ainda, porque nessa época ele ainda era Jorge Críticos, ele não era Swami Sarvananda. Ele disse que foi chamado pelo primo: olha, vamos visitar um yogi, tem um yogi aí, vai fazer uma palestra. E ele falou assim: yogi, o que é isso? Ah, eu pratico yoga. O que é yoga? Ele não tinha nem ideia do que seria yoga. Em 1950. Era um jovem, mas era um jovem adulto, já tinha passado pela Segunda Guerra Mundial, pelas agruras da guerra. E então ele conhece Sri Sivananda Swami e se torna discípulo dele. Esse Jorge Críticos se tornaria o Swami Sarvananda, um grande mestre de yoga, reconhecido por todos nós, e o segundo acharya da ordem dos Sarvas, Swamis, que será tema desse canal ainda em outros momentos. É verdade também, eu sei que dizem isso aí, e é verdade que o Swami Sivananda conheceu a Suri Kapila em 1950. Mas quando ele conheceu a Suri Kapila, ele já era Sri Sivananda Swami, iniciador do Suddharma e sintetizador da Sarva Yoga. Obviamente, a grandeza de Suri Kapila, sua importância, esses dois grandes seres se encontraram e a sua troca de experiências foi muito rica para o trabalho de ambos. Não havia entre um e outro uma relação hierárquica, né? Nenhum era subalterno de ninguém, eles eram contrapartes que trabalharam juntos. Infelizmente, a Suri Kapila deixou o plano físico pouco tempo depois, e o Swami Sivananda iniciou a sua jornada. Em 1953 ele veio para o Brasil, e em Resende, no Rio de Janeiro, ele funda o monastério essênio e ashram de Sarva Yoga.
você compreender a grandeza do ser. Ele tinha várias vertentes, várias vias vivas dentro dele, e ele transmitia todas. E a yoga era uma via que estava muito viva dentro de Swami Sivananda. Então, logo no início, em 53, começam a chegar os residentes. Chega o residente de número 7. O residente de número 7 era o senhor Jorge Críticos, o jovem Jorge Críticos, que foi treinado para ser um Sarva, começou já a ser treinado para ser um Sarva Swami pelo Swami Sivananda. E lá também estava, à época, o Yogi Vayu-Ananda. Swami Sivananda falou para o Swami Sarvananda, então ainda não Swami Sarvananda, Jorge Críticos, que me contou pessoalmente, frente a frente, falou assim, ele disse a ele assim, você pode conseguir em 4 anos, mas eu vou te conceder 7 anos para você atingir a sua meta aqui. E que ele atingiu em 4 anos. Essa ordenação do Sri Sivananda Swami aconteceu em meados dos anos 40, creio eu, 1947, não lembro assim de cabeça, mas é por aí. Então, ele foi preparando o Swami Sarvananda para ser um Swami, e por isso ele fundou, junto com ele e com a Swamini Sadhana, de quem falaremos em outro vídeo também, com mais calma. Inclusive tem uma importância muito grande, as mulheres têm uma importância muito grande na Sarva Yoga, tinham naquela época, e tem até hoje, e vão ter sempre. E a Swamini Sadhana, sua companheira, sua esposa, eles fundam a Ordem dos Sarvas Swamis, Teatro Carlos Gomes, em 1953 ou 54, no dia 2 de agosto. Um fator marcante que a gente quase ninguém fala, vou falar aqui, foi no Ashram ainda o primeiro Samadhi de Swamiji, o Swamiji, que alguns preferem, naquele local, no Ashram. Ele teve um Samadhi, e eu li sobre isso em documentos secretos, nunca falei para ninguém. E aí eu mostrei para o Swami Sarvananda e ele falou, não, foi assim, assim, assado. Ele teve esse estado, e até aqueles que estavam à distância trabalhando foram atingidos, impactados por aquele, envolvidos por toda aquela vibração energética, por aquele poder que se apoderou ali dele. Mas, em meados de 1956, o próprio Swami Sarvananda, ainda não ordenado, está demorando a chegar lá, não estou fazendo hora não, mas é assim mesmo, obteve um estado chamado quarto estágio Gurdjieffiano, que é muito admitido na Ordem dos Sarvas. É um estado transcendental. Ele obteve, está no livro dele, vocês leem lá como que foi. Vou contar aqui, não posso contar no outro dia, que é hoje não. Mas o fato é que ele atingiu o quarto estágio Gurdjieffiano, e no mesmo dia, mais tarde, ele entrou no chamado Samadhi Yógico, estado de Samadhi. E ele adquiriu a possibilidade de reiterar essas vivências transcendentais, e aí foi nascendo o Swami Sarvananda, e em 22 de junho de 1957 ele foi ordenado Swami pelo então primeiro Acharya Sri Sivananda Swami, que lhe entregou no momento a bengala dos Swamis, que foi feita por ele mesmo, Sri Sivananda Swami. Posteriormente, não muito tempo depois, o Swami Sarvananda se tornou o segundo Acharya da ordem. E isso é uma história que eu vou deixar para outros vídeos, porque o vídeo já está ficando longo. E aí vocês, se gostarem, vocês falem sobre isso. Eu voltarei a falar isso posteriormente. Quero agradecer a atenção de todos. Peço que sigam o canal, comentem, mandem seus questionamentos, e eu e meus companheiros vamos tentar responder na medida de nossa capacidade. Mas está aí o fato, Sri Sivananda Swami, pioneiro da yoga na América, no Brasil, um inovador, muitas vezes contestado por isso, muitas vezes não aceito pelos tradicionalistas, mas que conhecia tanto a yoga tradicional quanto as suas variantes inseridas por ele, né? E que
demonstraram um resultado extremamente efetivo, tendo em vista seu discípulo Sarvananda, com quem eu convivi por longos anos, para minha alegria, e outros também, e que vem dando frutos até hoje. Muito obrigado, paz e luz para todos.